A Copa do Mundo é agora, porque esse foi o último amistoso e ele deixou claro quem são os jogadores que estão mentalmente prontos para a Copa do Mundo. Eu fiz um levantamento de todos os jogadores que foram convocados para a seleção brasileira e eu fiz um top 5 de quais são os jogadores mais mentalmente, psicologicamente fortes para o Mundial. Então, já vem aqui para a tela do meu computador que vamos para o ranking. Já aqui na tela do meu computador, vamos lá. Antes de falar qual é o nosso top 5, eu vou colocar aqui quais foram os pilares para me definir quais são os 5 jogadores com a maior mentalidade psicológica mais forte para a Copa. Primeiro critério, foco competitivo. Segundo, resposta à pressão, tomada de decisão, maturidade tática, liderança e estabilidade emocional. Então vamos aqui para o nosso top 5. Será que Neymar está na lista? Hendrick? Quem você aposta que está entre os 5 com o mental mais forte? Depois escreve aqui no comentário aqui embaixo. Quinto colocado. O quinto colocado da minha lista com a mentalidade mais forte. Que infelizmente machucou nesse jogo do Egito. Até então, até o momento que eu gravo esse vídeo, eu não tenho informação se ele foi cortado da Copa não. Torço para que não, que o moleque lá, quando machucou, estava até chorando no momento. Tomara que não seja nada grave. Até mesmo porque a gente não tem lateral à altura para trocar ele. A gente tem mau lateral e os que tem machuca, que é o Wesley da Roma. E aí, por que eu coloquei ele aí no nosso top 5? Gente, a gente teve um problema com o Wesley, que chegou um momento que ele chegou até ser banco no Flamengo. E alguns torcedores começaram a criticar ele e ele foi mandado para Roma. E na Roma, ele se saiu muito bem. Melhorou essa parte defensiva, que é a escola italiana. E ele vem para o Mundial muito forte mesmo, porque ele está fazendo uma boa campanha na Roma e como a gente quase não tem lateral, ele é quase indiscutível na lateral como titular. Então, devido a toda a situação que ele passou no Flamengo, teve resiliência, foi para a Europa, se mostrou e vem jogando bem com a seleção brasileira, para mim ele é o top 5 dos jogadores mais preparados mentalmente e tomara que não seja um desfalque para a seleção. E agora nós vamos para o quarto colocado, que é o Danilo do Botafogo. E o Danilo do Botafogo saiu do Palmeiras, foi pro time inglês, machucou, que impediu ele ter uma boa temporada, e ele foi pro Botafogo. Foi pro Botafogo e praticamente, sinceramente, gente, ele só não tá fazendo chover no Botafogo. Ele é praticamente metade do time. Teve uma chance com o Ancelotti, foi convocado aí nessas últimas seleções, nas últimas convocações. Teve uma oportunidade como titular e, sinceramente, destruiu, marcou gol, defendeu muito bem, armou jogadas. Tanto que existe muita gente pedindo o Danilo para ser titular do time. Muita gente pedindo o Danilo titular, ou na vaga do Bruno Guimarães, ou na vaga do Casemiro. E, sinceramente, ele dá muito mais mobilidade. É só a gente perceber quando ele entra no segundo tempo e o jogo que ele jogou como titular, ele dá muito mais versatilidade para o meio de campo. E eu acho que é uma questão de tempo, talvez, para ele pegar a vaga ou do Bruno ou do Casemiro. Até mesmo o Casemiro aqui, vendo que o jogo, às vezes ele... Então, aparentemente, posso estar errado. Pode ser que às vezes alguns lances ele está um pouco mais lento. Pode ser o final de temporada que está cansando ele. Mas enfim, por isso o Danilo do Botafogo é o meu top 4 nos jogadores que estão com maior autoestima e com pensamento forte. Está muito forte para o Mundial. Nosso top 3 vem para Lucas Paquetá, do Flamengo. O Paquetá era do Flamengo, foi para o time inglês, teve aquele problema, aquele suposto que ele estaria envolvido, mas até então ele foi absolvido até onde eu sei. E, gente, ele foi chamado na última convocação. Não, literalmente na última convocação. Ele até então estava fora dos planos, abre aspas, fecha aspas, né? Porque talvez já estavam supervisionando ele. E aí, no jogo que ele entrou no amistoso, ele deu outra característica para o Brasil. E a maioria das vezes, sejamos justos, que o Paquetá entra com a seleção brasileira, ele joga bem. A maioria das vezes. Tanto que no último amistoso ele já voltou para ser titular. E é muito provável que o Ancelotti mude a escalação e ele venha a ser titular na Copa, porque o Carlos Ancelotti está jogando com o 4-2-4 e viu que tem algum furo na zaga. E é bem provável que ele mude para o 4-3-3. E é bem provável que o Paquetá seja esse homem de meio de campo. E sinceramente, ele entrou no Panamá. Panamá é uma seleção fraca, mas ele deu uma outra dinâmica para a seleção. E no jogo do Egito agora também, ele também deu uma outra dinâmica. Tá indo bem no jogo. Foi bem no jogo. E agora,
Vamos para o segundo lugar, Igor Thiago. Por que, que o Igor Thiago é o segundo colocado? Ele teve uma contusão. Depois ele se recuperou dessa contusão e se tornou vice-artilheiro da Premier League, perdendo só para alguns dias para o ET Haaland. E o Igor Thiago, até então, ele não estava aparentemente nos planos. De repente, ele foi convocado. Todo jogo que ele entrou, ele meteu o gol. Foi de pênalti? Foi, mas gol é gol. Gol é gol. E ele fez o gol de pênalti. E isso aí você vê a questão de confiança. Ele entrou no primeiro jogo dele da seleção brasileira, que eu me lembro, acho que foi o primeiro jogo. No primeiro jogo, ele já tinha a confiança do Carlos Ancelotti para bater o pênalti. E característica daquele 9 trombador, a altura, nós só temos ele. E é bem provável, hoje, no jogo contra o Egito, ele já entrou como titular. Perdeu algumas oportunidades que talvez se ele fizesse os gols que ele perdeu, já garantiria ele talvez até mesmo titular. E no jogo do Panamá ele jogou muito bem, roubando bola, fazendo pivô na área. Então ele, para mim, é um dos jogadores que está no top 2, porque a ascensão dele foi rápida. E acredito que ele talvez conquiste a vaga de titular, pelo que eu vejo do Carlos Ancelotti. E por isso ele é mentalmente o segundo jogador que está mais animado, com mais pensamento forte para a Copa. E até mesmo que boa parte dos bons zagueiros do mundo, ele já mostrou que ele é capaz de furar grandes defesas. E aí eu quero saber, em primeiro lugar, será que veio Neymar, Endrick, Gabriel Magalhães? Aí eu quero fazer um adendo ao Gabriel Magalhães. Ele provavelmente tá nessa lista aí de top 10, só não entrou na lista top 5 porque existe um fator que ele perdeu a Copa, ele perdeu a Champions lá numa cobrança de pênalti, que foi ele que errou. Até injusto no futebol, né? Porque ele fez uma baita partida. E ele só não tá agora, porque eu não sei como que ele vai reagir depois disso. Hoje ele tá sendo poupado, foi poupado no jogo contra o Egito. E eu precisava ter um pouco mais para saber como que vai ser a reação dele depois de perder. E, gente, é natural. Quando você perde um grande título como esse, você perde uma grande conquista como essa, você acaba tendo algum fator que abala você psicologicamente. Então, por isso, ele não está nesse top 5. Agora eu vou falar do Endrick. O Endrick não entrou nessa lista top 5 porque eu desconfio. Teve alguns fatores extra-campo que aconteceu na semana, até um pouco antes do jogo do Panamá. E eu achei até muito pouco, que o Endrick fez no jogo contra o Panamá. Eu só acredito em fatores extra-campo porque ele tentou zagas muito mais dificultosas, muito mais difíceis de romper. E ele não conseguiu ter grande destaque contra o Panamá. Então, eu acredito que ele está contendo algum fator, talvez extra-campo, e que isso está abalando ele, mas eu acredito que ele possa dar a volta por cima. Já Neymar, gente, o Neymar não está nessa lista top 5 porque ele machucou, né? Tem uma contusão. E, gente, por mais que acho que ele seja um jogador que eu já mostrei, vou deixar até o vídeo na descrição que eu falo do Neymar, dos números dele na Copa do Mundo, os números dele como seleção brasileira. Mentalmente ele já mostrou que é capaz de dar a volta por cima. Porém, quando você volta de uma contusão, você não volta a 100%. Você não volta 100% psicologicamente, você ainda fica com medo. Às vezes, será que você pode dar tudo de você? Senão você vai machucar de novo. Então, é bem provável que o Neymar volte com um pouco de receio em campo. Então, ele, às vezes, uma bola, ele tira o pé porque pensando que ele pode machucar e não dar continuidade na Copa. Então, esse é meu receio do Neymar. Mas se não, fatalmente ele teria aqui entre os top 5. Ambos os jogadores. E o nosso primeiro lugar, o nosso top 1, é o nosso zagueiro Marquinhos. Gente, o Marquinhos, ele tá vindo de 2 Champions seguidas. Ele tá ganhando tudo. É o que mais ganhou de título lá com o Paris Saint-Germain. Por isso que ele é o titular absoluto e capitão de Carlos Ancelotti. Ele é capitão do PSG, já levantou 2 canecos do PSG como capitão. Então, ele é indiscutivelmente a pessoa preparada com o maior preparo psicológico da seleção brasileira hoje. Mesmo ele tendo feito um erro grotesco contra o Egito. Mas para mim, ele é o titular absoluto, é o homem de confiança e capitão merecidamente, porque ele é o cara mais preparado psicologicamente hoje, quando eu gravo esse vídeo de hoje, da seleção brasileira. Então, se você discordou de alguma coisa que eu falei, ou então se você acha que alguém falou, Eric, eu acho que essa pessoa deveria estar na lista,
Comenta aqui embaixo que é muito bom saber sua opinião. E, pessoal, me ajuda aí. Tô com uma meta de conseguir aí chegar a 600 inscritos no nosso canal. Se inscreve aí no nosso canal, vai me ajudar bastante. E se você gostou do vídeo de hoje, dá um joinha aqui embaixo, compartilha e nos vemos na próxima. Grande abraço e não se esqueça, aqui é o Eric Esportes, o seu canal da resenha inteligente. Até a próxima, pessoal!